Fala família, Leonardo passando aqui logo pela manhã desta terça-feira, dia 14/7/2026. Nós vamos falar muito nesse vídeo sobre a justiça que mais uma vez entrou em ação e teve até desabafo do Vasco em uma nota, porque a juíza Simone Gastesi mais uma vez apareceu fazendo várias determinações depois que o desembargador César Cury parece que começou a pedir alguns prazos para o Vasco da Gama apresentar alguma das suas exigências que já tinha saído na sua decisão que suspendeu a liminar da 777 Carioca. Então eu vou trazer aqui algumas informações importantes, como o outdog, que vai ser o próprio Atos. Se lembra daquele interventor que viria para trabalhar dentro da SAF? Pois é, ele volta à cena e, inclusive, já tem até um relatório do próprio que nós vamos ler aqui também. Vamos falar muito sobre essa decisão, como ela vai impactar no dia a dia do Vasco, porque a juíza determinou que o Vasco, se gastar mais de 5 milhões de reais em qualquer negociação, vai ter que fazer um pedido, vai ter que avisar antes de ir lá abrir as negociações, ou pelo menos contratar um jogador, comprar algo para o clube. Tudo agora vai passar na malha fina da justiça. Será que isso vai inviabilizar as nossas contratações? Porque, rapaz, o Jair Cunha aqui, praticamente o Vasco estaria negociando. Eu acho que o Nottingham Forest não quis aceitar os termos do Vasco e provavelmente essa negociação não acontecerá. Inclusive tem também especulações, do Aubameyang, que também nós vamos trazer aqui um dos empecilhos para, de repente, o jogador do Gabão estar vestindo a camisa do Vasco. Enquanto isso, a novela de Ossa continua e o Vasco volta ao Campeonato Brasileiro na quinta-feira. Então, cola comigo aqui, que após a vinheta tem muitas informações, porque, rapaz, essa guerra parece que não, cara, não aguento mais tanta guerra no Vasco. Vinheta. Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida Vascaínos. Desde já agradecendo aos demais. Cara, eu acho que falta menos de 70 inscritos, sei lá, cara, falta muito pouco para a gente chegar à marca de 115 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pelo seu comentário, muito obrigado por estar comigo aqui todos os dias me dando aquela moral. Os vídeos da manhã voltaram, como prometido, voltou, né, o dia normal do Vasco. Enfim, acho que essa semana a gente vai ter muito o que falar aqui ainda. Então os vídeos das 6 da manhã, pode colar comigo que eles vão rolar. E os vídeos também das 4, das 5 da tarde, aqui também nesse canal, sem contar as nossas lives de 11 da manhã e também de 8 da noite. Então cole conosco e desde já eu quero agradecer a todos vocês, tá bom? Se você não é inscrito, faça a boa, se inscreva e ative o sininho das notificações. Não vou ficar com muita enrolação, quero fazer um videozinho de 15 minutos, tem muito que ler, tá? Vamos começar por essa daqui, ó. Relatório final do interventor é protocolado na justiça e revela os primeiros passos da intervenção na Vasco SAF. O advogado Dr. Atos de Andrade Figueira Neves protocolou nesta segunda-feira, dia 13, seu relatório da intervenção judicial, encerrando oficialmente sua breve atuação como interventor da Vasco SAF após a decisão da 20ª Câmara de Direito Privado do TJRJ suspendendo sua nomeação. No documento, Atos esclarece que sua missão nunca foi assumir o futebol da SAF, mas sim atuar na fiscalização da governança, da transparência, da prestação de contas e da circulação de informação entre os órgãos da companhia, conforme determinado pelo juízo. O próprio relatório relembra que a decisão judicial preserva a atuação dos executivos da SAF nas negociações de jogadores,
contratação de treinador e demais decisões esportivas, além de deixar claro que não havia qualquer impedimento para negociações envolvendo a venda da SAF. Mesmo permanecendo poucos dias no cargo, o interventor afirma que estruturou uma equipe multidisciplinar e iniciou uma agenda intensa de reuniões para compreender a situação institucional, financeira e societária da Vasco SAF. Entre os encontros realizados, destaca-se reuniões com a diretoria da SAF, incluindo o CEO Fred Luz, a diretora jurídica Bianca Reis e o diretor executivo de futebol Admar Lopes, e integrantes da área financeira, para discutir governança, estrutura administrativa, situação econômica financeira, recuperação judicial e processos internos. Representantes do Clube de Regatas Vasco da Gama, CRVG, que apresentaram uma visão sobre a disputa societária e institucional envolvendo a SAF, a administração judicial da recuperação judicial, os membros do Conselho Fiscal, representantes da 777 Carioca que expuseram seus argumentos e fundamentos sobre a disputa societária atualmente em discussão no Judiciário. Outro trecho que chama a atenção ao confirmar que houve uma reunião com os representantes jurídicos de um investidor interessado na aquisição do controle da SAF. Ou seja, o interventor, o Atos, ele andou se reunindo também com a equipe do Lamáquia. O relatório informa que foram discutidos os andamentos das negociações e uma eventual proposta de compra, mas não revela quem é esse investidor, nem afirma que existe acordo fechado. Com certeza esse investidor é o Lamáquia, tá? Ao final, Atos registra que, em razão da suspensão da sua nomeação pelo tribunal, interrompeu imediatamente todos os trabalhos e optou por não emitir qualquer conclusão técnica sobre a governança da SAF, a situação financeira, contratos ou demais matérias analisadas. Limita-se à prestação de contas das atividades realizadas. O relatório não altera a disputa judicial no CRVG e a 777 Carioca LLC, mas documenta oficialmente tudo que foi realizado durante os poucos dias da intervenção e confirma que todas as partes envolvidas, Vasco SAF, CRVG, 777 e até um potencial investidor, foram ouvidos antes da suspensão da medida. Bom, essa aqui é a informação lá do podcast. E aqui também Rapaz, eu nunca sei se é José Américo ou João Américo. Mas, enfim, ele vem trazendo um print das datas dessas reuniões. E aqui no dia 10/7/2026, às 14 horas, reunião com representantes de investidor interessado na aquisição da Vasco SAF. Então, uma equipe, provavelmente é do Lamáquia, andou se reunindo com o interventor e ali eles falando sobre o interesse, os projetos, como seria feita essa compra. E aqui está toda a agenda, tá? Que eu acabei de ler, está aqui nesse print, lá da NFCS Advogados. Para a gente continuar aqui, juíza Simone Gastese Chanvrandi cumpre decisão do TJRJ e nomeia Outdog, não é outdoor não, tá? E nem a hot dog, é o Outdog, para a Vasco SAF e fixa parâmetro de 5 milhões para operações relevantes. Lembrando que ela está cumprindo aqui uma ordem que veio lá da 20ª Câmara do próprio desembargador César Cury. E aí, voltando aqui à leitura, é outra leitura extensa, tá? Simone Gastese Chanvrandi, da 4ª Vara Empresarial do TJRJ, assinou nesta segunda-feira, dia 13, o despacho que coloca em prática as determinações do desembargador César Cury, relator
do agravo de instrumento envolvendo a 777 Carioca, o Clube de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF. O despacho implementa medidas de fiscalização da governança da SAF e traz 3 parâmetros que merecem destaque. Primeiro foi a nomeação, do Outdog, que é o próprio doutor Atos de Andrade, que até então era o interventor, agora ele vai ser o fiscalizador, ou seja, o cara continua lá dentro. Depois do seu breve relatório, que ele não vem ali trazendo a sua análise, porque ele foi impedido, acabou ali, no caso, a sua intervenção, devido ao próprio César Cury, ele agora volta nomeado pela própria doutora Simone, da 4ª Vara Empresarial, para ser o fiscalizador. A magistrada nomeou o doutor Atos de Andrade Figueiredo Neves para exercer a função profissional independente, o chamado Watchdog. Segundo a decisão, ele será responsável por acompanhar a governança da SAF, receber documentos, fiscalizar o cumprimento das determinações judiciais e apresentar relatórios periódicos ao juízo. O cara vai estar de olho. Importante, o Outdog não assume a administração da SAF, não interfere nas decisões esportivas e não substitui os gestores da empresa. O seu papel é exclusivamente fiscalizar e monitorar. Comunicação obrigatória de operações acima de 5 milhões. Outro ponto de grande impacto que a juíza definiu um parâmetro para o cumprimento da decisão do TJRJ. Qualquer operação econômica envolvendo atletas acima de 5 milhões de reais deverá ser previamente comunicada ao juiz. Ou seja, se o Vasco vai contratar qualquer jogador e se esse jogador passar de $1 milhão, aproximadamente, ou ali $900, o Vasco vai ter que previamente comunicar à justiça. Como o desembargador César Cury determinou a comunicação prévia de operações relevantes, mas não estabeleceu um valor objetivo, a juíza fixou provisoriamente o limite de 5 milhões, permitindo a aplicação prática da decisão. Esse parâmetro poderá ser revisto futuramente. Ou seja, o desembargador não botou um valor. Olha só, a gente quer aqui que essas operações relevantes ela tem uma comunicação prévia de X ou de Y. Ele não fez isso. Aí, a doutora Simone Gastesi fez a boa e, detalhe, as decisões dela é motivo de desabafo de uma nota que já eu vou ler. Vamos lá. Reforço na governança. Além disso, o despacho determina esclarecimentos formais sobre a situação do diretor financeiro. Vai ter que, no caso, nomear, contratar um diretor financeiro. E isso tem prazos, tá? A apresentação de cronograma para a convocação de assembleias e regularização das demonstrações financeiras pendentes. Vai ter que botar tudo bonitinho, preto no branco. Disponibilização de atas e documentos societários ao Conselho Fiscal e administração judicial. Criação de um calendário mínimo de reuniões entre o Conselho de Administração, Diretoria, Conselho Fiscal e Administração Judicial. Em termos objetivos, a decisão não altera o controle da SAF, mas reforça a supervisão judicial sobre sua governança, amplia as obrigações de transparência e cria novos mecanismos de acompanhamento das atividades da companhia. Ou seja, meu irmão, existe um telescópio Hubble, aquele lá, que vai até nas galáxias, focado agora dentro da SAF do Vasco. O Pedrinho, ele voltou, mas ele está sendo, já viu? Sorria, você está sendo filmado. Pedrinho vai ter agora ali a tiracolo, o Outdog, que vai estar canetando tudo que o Vasco faz. E isso gerou uma certa insatisfação dentro do Vasco.
Mas já ouviu aquele ditado? Quem não deve, não teme? Quem faz bonitinho não tem com o que se preocupar? Eu acho que o Vasco não tinha que se preocupar e ficar subindo, emitindo notas, que essa nota aqui foi uma resposta à decisão da juíza, que foi ali, principalmente, nomeou o Outdog, botou de novo ali o Atos na cena e também veio com esse papo de 5 milhões limitando. Eu acho que nessa questão ficou um pouco complicado, porque ela não tem a menor noção de quanto gira de grana para você poder contratar um jogador, principalmente na época de transferências aí no mercado da bola brasileiro. Eu acho que ela tinha que pegar um parâmetro de quanto um clube aí que está tentando se recuperar, um clube que está em recuperação judicial ou passou por ela, ou um clube que está tentando pagar suas dívidas, até de menor expressão, quanto que um clube gasta em cada contratação de um atleta. Eu acho que 5 milhões ficou muito baixo e, de repente, esse é o motivo da grita do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Clube de Regatas Vasco da Gama vem a público manifestar o seu irrestrito respeito aos magistrados que conduzem os processos e recursos relacionados à recuperação judicial desta instituição e de sua SAF, repudiando com veemência qualquer ato que possa ser interpretado como pressão, intimidação ou desrespeito ao poder judiciário e aos seus membros. O Vasco da Gama tem 127 anos de histórias, construída sobre valores inegociáveis, lealdade, respeito e dignidade. Esses valores se aplicam dentro e fora de campo e alcançam necessariamente as instituições do Estado democrático de direito, incluindo o poder judiciário. Convocamos nossa torcida, a mais apaixonada, a demonstrar, como sempre fez, que o amor pelo Vasco se expressa com grandeza, respeitar as decisões judiciais, concordando ou não com elas, é a atitude de um torcedor que compreende que a estabilidade institucional do clube depende da regularidade dos processos judiciais em curso. O clube está ciente de que agentes interessados em tumultuar e obstruir o bom andamento das ações em curso tentam atribuir à nossa torcida comportamentos que não partem dela. O Vasco não compactua com essa narrativa e tampouco permitirá que o nome da sua torcida seja instrumentalizado para fins que prejudiquem o clube e os processos judiciais. As instâncias judiciais devem funcionar com plena independência. Qualquer interferência externa de qualquer origem é incompatível com o Estado democrático de direito e com valores que o Vasco da Gama representa. Clube de Regatas Vasco da Gama, diretoria executiva. E dá a impressão, né, que foi mais ou menos um desabafo, pelo menos do CRVG, com essa decisão. Eles entendem que, de repente, sabe, pessoas transvestidas de torcedores estão tentando influenciar o judiciário para que essas decisões venham a acontecer. Basicamente, está mandando ali uma resposta para a decisão. Essa é só a minha forma de analisar, tá? Para a decisão da juíza e também aí é uma forma de, no caso, apontar o dedo para os dissidentes que têm muita influência no TJRJ. Será que é isso? Se não é, qual foi a sua interpretação desta nota do Vasco? Por quê? Bom, tudo indicava que o Jair Cunha seria jogador do Vasco, estaria em negociações. Só que vem uma notícia lá do Lucas Mussetti, que diz que o zagueiro não deverá reforçar o Vasco. Pessoas próximas ao atleta descartam a chance de um empréstimo junto ao Nottingham Forest. Um eventual negócio só seria possível se o Cruz Maltino desembolsasse uma alta quantia pelo defensor de 21 anos. Vou até tomar uma água, que depois dessa leitura toda, confesso que eu estou com sede. Bom, e aí,
toda aquela expectativa que foi gerada em cima do Jair Cunha, parece que não vai rolar. E isso daqui, galera, Vasco da Gama estaria interessado em Aubameyang. Túlio de Melo, intermediário da transferência de paixão, Renan Lodge e Gerson está de volta a Marsella. Novo brasileiro a caminho? Depois, eles retuitaram essa informação, que é do dia 8. Esse retweet é de agora, tá? 5h48 do dia 13 de julho, dizendo que o Vasco estaria interessado no Aubameyang. E aí eu fui, né, fazer aquilo que nós temos que fazer como veículo de comunicação, que é saber das possibilidades. Nos últimos dias, o nome de Pierre-Emerick Aubameyang passou a ser especulado no Vasco da Gama pela imprensa. As tratativas estariam sendo conduzidas pelo empresário Túlio de Melo. Um dos principais entraves para uma possível contratação é o alto custo mensal do atacante. Atualmente, os vencimentos do gabonês giram em torno de 2 milhões de reais. É um pouquinho mais do que isso, tá? Por mês. Valor considerado elevado para a realidade financeira do Vasco nesse momento. Apesar das especulações, uma eventual chegada de Aubameyang dependeria de o atacante aceitar uma redução salarial para tornar, no caso, a negociação viável. Vale ressaltar que o agente Túlio de Melo, no caso, esteve à frente das tratativas quando o Vasco contratou o francês Dimitri Payet. Aqui está, né? O Túlio de Melo ao lado do Payet, e ele que estaria à frente dessa possibilidade de Aubameyang vir ao Vasco. Não é impossível, tá? Aí a invasão que os torcedores fizeram lá nas redes sociais do Aubameyang, isso eu nem falei aqui na postagem, mas estou te falando aqui agora. Parece que sensibilizou o jogador. O torcedor do Vasco é terrível, né, cara? Quando quer, eles fazem barulho. Só tem um detalhe, são os vencimentos. O Aubameyang teria que aceitar diminuir os valores da sua pedida para poder jogar no Vasco. E aí? Será que 1,5 milhão cabe? Porque outro jogador que foi especulado, inclusive nós trouxemos, tá? Só que no nosso caso, nós não ouvimos ali do empresário. Nós ouvimos de pessoas próximas ao investidor que no caso aqui do Veiga, não seria praticamente impossível ele estar, no caso do Rafael Veiga, ele está aceitando uma proposta do Vasco. Mas o André Cury, que é o representante do atleta, falou que não tem menor possibilidade, que ninguém foi lá conversar com ele sobre a situação e de um momento ele ficará no clube mexicano. Porém, lá no clube mexicano, isso aqui é um setorista da ESPN, lá do México, que falou a respeito do Veiga e da sua participação lá no América do México. Se liga. ¿Y por qué piensas que Rafael Veiga no funcionó? Porque se esperaba más de él. Jardín lo vendió como un mediocampista del Palmeiras, ganador, muy buen jugador, de muy buen toque, amplio en su fútbol. Y Rafael Veiga empezó bien, pero se fue apagando hasta que terminó en la banca. Então, quer dizer, aqui o jornalista vem dizendo que o Rafael Veiga chegou com status muito grande lá no América do México, como jogador vencedor do Palmeiras. Ele era titular, mas aí ele foi caindo, até ir para o banco de reservas. Hoje ele é banco no América do México. Dizem que o América do México não vai liberar o jogador, tá? Vai cumprir contrato até o final do ano. Mas dizer que ele está bem lá, ou que se caso entre um investidor aqui no Vasco, é impossível dele vir para o Vasco, até porque você sabe, né? O investidor aí tem muita moral com a presidente do Palmeiras. Enfim, melhor a gente ficar calado, né? Vasco receberá cerca de 8,2 milhões com a transferência de Andrei Santos, do Chelsea para o Manchester United. Lembrando que o Vasco tem aí um mecanismo de solidariedade, né, para poder receber essa grana pesada. Rapaz,
Se o Vasco tivesse ficado com uns 30% do Andrei Santos, hein? Se não tivesse negociado isso com o próprio Andrei Santos, imagina quanto que o Vasco não estaria ganhando agora numa futura venda. Bom, e em falar em negociações, alguma coisa pode sim acontecer no meio desse caminho da janela de transferências. Eu trouxe esse vídeo ontem, vou trazer de novo, porque existe dois tipos de expectativas no Vasco. O Vasco quebrado, tendo que se virar para poder contratar, e o outro, o Vasco recebendo aí uma grana que viria de um possível aporte, de um possível empréstimo, uma grana para o Admar poder ir ao mercado e pelo menos, né, fazer uma compra decente. Igual o dinheiro que eu dou para minha esposa aqui, bom, vai no mercado, mas gasta X. Ela vai lá e consegue fazer os milagres dela, né? Porque a gente vive dessa forma. Vamos ouvir aqui o Admar. Pelo Conselho de Administração, pelo Presidente, por todo mundo que está acima. Primeiro, uma vontade muito grande em tentar melhorar a equipa e nós estamos atentos ao mercado. E segundo, estrategicamente, até por questões financeiras, orçamentárias e institucionais, que eu não sei responder a tudo isto, foi-me pedido para esperar um pouquinho, num determinado momento, e que nós não iríamos ser muito agressivos neste primeiro momento da janela, porque as coisas nos próximos tempos podem alterar do ponto de vista financeiro. E eu estou à espera de que haja um ok, mas de qualquer das maneiras isso não significa que nos próximos dias ou nas próximas semanas possa haver alguma novidade. Agora, não esperem que o Vasco, de um momento para o outro, vá comprar jogadores de uma prateleira muito alta de 20, 30 milhões e o Vasco não vai ficar milionário do dia para a noite. Simplesmente pode haver um reajuste financeiro que pode ser benéfico para a nossa estratégia na janela, não esquecendo que a janela é longa, termina no dia 10 de setembro. Por isso, nós estamos atentos a isto, vamos tentar jogar um bocadinho também com o tempo e esperando que financeiramente tenhamos a oportunidade de ir buscar jogadores que nos possam realmente ajudar. Então tá aí, eu falei que ia fazer um vídeo de 15 minutos, né, galera? Desculpa, não deu, é muita leitura. E aí nós trouxemos o lado do interventor que se tornou o outdog, trouxemos também a decisão da juíza Simone Gastese, ali obrigando o Vasco, né, a fazer negociações na casa de 5 milhões de reais, pô, mano, nem na Série B, tá? E também ali a resposta do Vasco a essa pressão que, de repente, a magistrada está sofrendo. Contrapartida, mercado da bola. Estamos esperando, né, que o De Ossa desembarque aqui no Rio de Janeiro, juntamente com a possibilidade do Vasco ir atrás ainda de um zagueiro, precisa de mais um atacante, precisa se movimentar na janela, porque na quinta-feira é Vasco e Vitória. Bom, mais tarde eu volto com mais um vídeo aqui para vocês, espero que para falar só de futebol. Vamos ver, né, se teremos mais algumas novidades, mais alguns nomes irão surgir, e ainda tem essa questão do Aubameyang. Cara, né, ele observou a torcida do Vasco, fazendo um barulho gigantesco nas suas redes sociais, mas o que pega, meu irmão, hoje é o alto salário. Se lembra quanto que o Dimitri Payet ganhava quando veio para cá? Galera, era 1,5 milhão, 1,6 milhão, e ainda tinha as viagens, né, que o Payet fazia de tempo em tempo, com tudo pago pelo Vasco da Gama, casa, era tudo por conta do Vasco. Será que a gente está com essa moral, com essa bala na agulha? Deixa a sua opinião. Vale a pena o Aubameyang, esse esforço? Bom, foi muito bem na temporada passada lá no Marselha. Ainda dizem que o Marselha, para poder liberar o jogador, ali no caso, o Vasco teria que ter uma compensação, ou pelo menos o clube turco, a qual ele está muito próximo de fechar, uma compensação financeira de 1,5 milhões de euros. E, rapaz, será que a doutora vai liberar? É quase 9 milhões de reais, né? Vai ter que ter um aviso prévio aí. Bom, vou meter meu pé antes que o aviso prévio chegue aqui em casa da minha patroa. Estou gravando esse vídeo aqui às 1h08 da manhã, mas às 11 a gente está de volta. Esse vídeo vai subir às 6 horas, se assim um bom Deus permitir. Tenha uma terça-feira abençoada, debaixo das mãos do Todo-Poderoso, do Eterno, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beleza? Beijo, fui que fui, galera!